vocês cantaram uma das minhas músicas prediletas. Quando eu tinha 14 anos, e no grupo de oração, quando eu cantava essa música, Espírito, enche a minha vida, enche-me com o teu poder, eu ficava louco de alegria, eu me colocava no joelho, eu chorava, eu clamava, o Espírito Santo enche todo o meu ser. Tinha 14 anos, então não faz tanto tempo assim, faz uns quantos anos? Uns 10 anos, né? Eu entrei em 5, 21 anos, só que eu já estou ficando velho. Eu dizia, Espírito, enche a minha vida, enche-me. Eu queria que tudo, cada pedaço de mim fosse cheio do Espírito Santo. E era isso que estava acontecendo. Todo o meu ser estava sendo impregnado do Espírito Santo. Minha mente, meu coração. E tudo começou aí, minha vocação começou nessa infusão do Espírito Santo. 14 anos, poderia escolher outras coisas, eu escolhi ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai enchendo tudo aquilo que nós apresentamos a Ele. Então também você pode pedir, vem Espírito Santo. Então peça. Nós iremos fazer um momento de oração, que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre todo o nosso ser, como Ele veio no dia de Pentecostes, como Ele veio também na vida de tantos. Ele já veio sobre nós no dia do nosso batismo. Mas, Senhor, vem tomar conta daquilo que te pertence. Eu te pertenço, vem Espírito Santo. Vem encher meu coração da tua presença, enche a minha mente. Tira tudo aquilo que não te pertence. Toma posse daquilo que é teu, Senhor. Eu sou teu, eu sou templo da tua presença. Eu sou santuário de Deus. E eu me tornei santuário de Deus no dia do meu batismo. Por isso eu peço, vem Espírito Santo. Vem inundar o meu ser. Vem me levar ao meu primeiro amor. Lá quando eu tinha uns 14 anos. Lá, fala para Deus, lá quando você era um pouco mais jovem, ou talvez seja a sua primeira experiência com Deus, diga assim, vem inundar o meu ser e realiza em mim a tua santa vontade. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos lá mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
dar as vidas, tu vens me encher de alegria. Obrigado, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Então é bom retiro, e sobretudo no retiro de Pentecostes, de constantemente darmos esses mergulhos no Espírito Santo. Então a gente mergulha, a gente descansa, a gente toca a graça, e mais ainda a graça de Deus toca em nós. Então o nosso coração aos poucos ele vai batendo novamente. Eu falei do coração de pedra. O coração de pedra nós sabemos que está presente em nós. Eu falei do amor de Deus que não consegue penetrar o coração de pedra porque existe uma realidade triste, que é a realidade do pecado. Tudo que Deus fez, criou o ser humano à sua imagem e semelhança, deu ao homem livre-arbítrio. Deus criando o homem, dando toda a liberdade possível, ele vai ter um risco muito grande. E qual é o risco? De perder a sua mais bela criação. Porque o homem, eu falei, o homem é diferente dos animais. Os animais não têm escolha, eles não têm vontade. Mesmo quando alguém diz, olha, teve uma senhora que me disse, olha padre, o meu cachorro é inteligente. Olha o que ele fala, ele é inteligente, ele faz isso, faz aquilo. É um modo de dizer, mas nós sabemos que o cachorro não tem inteligência nem vontade, ele nem sabe que existe. E se um dia ele morrer, o que vai acontecer? Ele vai desaparecer. Não tem alma, não tem prolongamento na eternidade. Os animais, eles não têm vontade, não têm liberdade. Tudo que eles fazem é por instinto. O ser humano não. Deus deu o livre-arbítrio. O homem pode escolher o bem e o mal. E o que aconteceu? No livro de Gênesis, nós podemos perceber que o homem escolheu o mal. Em vez de escolher a Deus, de estar na presença de Deus, o homem vai escolher o pecado. Nós sabemos que não foi Deus que criou o pecado. O pecado foi uma escolha de uma das suas mais belas criações, que era um anjo, que era um serafim, ou seja, um anjo muito grande, um anjo muito próximo de Deus, porque tem uma hierarquia. Os serafins, eles estão bem próximos da face de Deus, muito bonito. E esse anjo, que se chama Lúcifer, o que ele fez? Ele quis ser como Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus, receber as honras de Deus, e ele vai se revoltar contra Deus. Naquele momento, ele deixou de ser um anjo e se tornou demônio. Entre os anjos, o pecado angelical não tem volta. Não tem volta. Mas, padre, pelo amor de Deus, eu estou rezando pelo diabo para que ele se converta, então não adianta. De repente, pai, mas se eu rezar pela conversão do demônio, fazer penitência, fazer jejum, não adianta, porque o pecado angelical é para sempre. Vocês nunca fizeram isso, né? Rezar pela conversão do demônio. Porque o pecado angelical é um pecado que não tem a fraqueza da carne. Quando nós pecamos com a nossa vontade, mas tem a carne, tem a fraqueza, às vezes tem um vício. O anjo não, o anjo ele não tem fraqueza, não tem nada, ele tem a clara visão das coisas. Ele sabe o que está fazendo. Então tudo que ele decide já é decidido de modo eterno.
Então, o pecado angelical desses anjos, que não foi somente Lúcifer, mas todos esses anjos, a terça parte das estrelas, diz o livro do Apocalipse, se tornaram demônios. Eles caíram do céu. Então, o que o demônio vai fazer? Ele vai querer atacar Deus. E como que ele vai atacar Deus? Atacando a sua criatura mais bela, que é a criatura humana. Santo Agostinho diz que o demônio foi provado, esse Lúcifer foi provado para cair num pecado assim, porque existe uma provação. Santo Agostinho faz uma reflexão e diz: quando Lúcifer descobriu, foi revelado a Lúcifer o mistério da encarnação, ou seja, que Deus iria criar o mundo, e que Deus iria criar o homem, e que Deus se tornaria homem. Foi aí que Lúcifer disse: não, eu não concordo, eu não quero adorar o ser humano. Deus fazer homem, eu sou um serafim, eu sou grande, então eu não adoro esse Deus encarnado. Então, a partir daí que começou a rebelião no céu, nós podemos ver isso lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, mas precisa mostrar. Então, hoje esse anjo de luz, que se tornou demônio, a serpente do Apocalipse e do Gênesis, ele vai atacar o homem diretamente. Então, ele vai seduzir o homem. O pecado não existe no coração do homem. O homem foi criado bom, tudo foi bom. Então o demônio, essa serpente, ela vai seduzir o homem para que o pecado possa entrar na vida do homem. E nós conhecemos o texto que no jardim existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus diz em Gênesis capítulo 16, capítulo 12, versículo 16 e 17: não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. Ou seja, existe uma lei. Você não pode comer desse fruto. E o que é o conhecimento do bem e do mal? É decidir o que é bom e o que é mal. É ser legislador. Ou seja, se você comer, que é o desejo de poder, se você comer desse fruto, você vai decidir o que é bem e o que é mal. Então não é mais Deus que decide, é você que decide. E é o pecado da nossa sociedade atual. E nós também somos assim. Quantas das vezes nós dizemos: não, mas eu não quero os 10 mandamentos, eu não sou de acordo com os 10 mandamentos, eu quero fazer os meus mandamentos, eu que vou dizer o que é bom e o que não é, o que é pecado e o que não é. Então nós constantemente nós estamos nessa área. Quem diz que isso é verdade? Né? Isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. Então a verdade ela começa a ser relativizada. Não existe uma verdade absoluta. Então Deus proíbe. Mas o que vai acontecer no capítulo 3 do livro do Gênesis? Que vai falar da serpente, que era o mais astuto de todos os animais. Ele vai tentar o homem. Ele vai dizer: quem te diz? Quando eu falo homem aqui, é o ser humano, que na verdade foi Eva, mas Eva, mãe dos viventes, representa toda a humanidade. Quem te disse que tu não podes comer? Foi Deus que te disse. Então, o que o demônio está fazendo? Ele não está entrando, ele não entrou ainda no coração do homem, o pecado ainda não existe, mas já começou um diálogo com o demônio. Então a Eva começa a dialogar com o demônio, e o demônio começa a jogar Eva contra Deus. Eva se desconfia de Deus e do seu amor. E o que ela vai fazer? Ela vai olhar o fruto. Capítulo 3,
Versículo 6. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite. Era uma delícia aos olhos e desejável para adquirir discernimento. Então, quando a gente fala de maçã, sabemos que não é. É algo muito forte. É o desejo de ser Deus. É o desejo de decidir o que é bom e o que não é. É o desejo de tirar Deus da direção e falar: não, quem comanda sou eu, não preciso de um governador. Quem comanda sou eu. Então isso é desejável aos olhos. Interessante que todo pecado começa com o olhar, e o olhar vai gerar o desejo, e diz, continuando ainda no capítulo 3, versículo 6, Eva pega o fruto e come. Então tem esse processo. Primeiro o olhar, o desejo e a assimilação do fruto. Nesse momento, o pecado entra no coração de Eva e na humanidade toda. Perceberam? O demônio tenta, ele se aproxima, ele começa a seduzir, ele começa a mostrar uma boa coisa. Você já viu o pecado feio? Sempre é atraente, não é verdade? Porque o demônio ele coloca essa capa bonita, bela. É como se fosse, se tivesse com sede, tivesse um suco de laranja delicioso, mas por dentro tem um veneno muito belo, muito gostoso. Você sacia sua sede imediata, mas depois vem a morte. O demônio sempre ele faz isso. É presente, é apetitoso, é gostoso, é agradável aos olhos. E eu vou comendo isso, eu vou assimilando isso. E depois, o último ato é pegar o fruto e mastigar, colocar na boca. O que aconteceu? Eva, ela vai comer o pecado. O pecado que não fazia parte dela. Ela foi criada por Deus. E Deus, quando criou o ser humano, Ele criou, isso é muito bom. Ele disse, isso é muito bom. Então não existe o pecado. Então o pecado foi entrando aos poucos, sendo mastigado, assimilado. E o que Eva faz? Ela deixa a tentação do demônio entrar no seu coração. Então, ela não se assemelha mais a Deus, porque ela vai perder. A imagem vai ficar sem, mas a semelhança não. E ela vai se assemelhar ao pecador por excelência, que é o demônio, a serpente. Então ela vai sentir os mesmos desejos do demônio. O desejo de ser como Deus, o orgulho absoluto, o egoísmo, fazer mal aos outros, se distanciar de Deus e do seu amor. Então, aquilo que nós falamos mais cedo, que Deus nos ama, que tudo foi criado pelo amor de Deus. Aqui nós estamos vendo a tragédia que o pecado causou na humanidade. Nós podemos ver todas as consequências do que foi acontecendo depois do pecado. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite. Era uma delícia aos olhos e desejável para adquirir o discernimento. Pegou o fruto e comeu. Depois deu também ao marido que estava com ela, e também ele comeu. Ao comer, mastigar, assimilar e se alimentar do pecado tem como consequência o fechamento do coração e o distanciamento de Deus. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: existe a salvação. Existe a salvação. Nós podemos saber que
a história não acabou aí. Porque se tivesse acabado nessa situação, que o homem se distancia de Deus do seu amor, o homem se sente nu, ele vai ter medo de Deus. Antes Deus era o quê? O amigo. Existe uma comunhão profunda, um amor profundo por Deus. O homem escutava os passos de Deus, diz o livro de Gênesis. Ele era tão sensível a Deus, agora não, ele vai ter medo de Deus. É como aquela mentalidade que, não sei se aconteceu na sua infância, não faça besteira porque Deus vai te castigar. Quando tem algum trovão, Deus está brigando com você, está vendo? Então eu vou colocando isso na cabeça das crianças, do pessoal, que Deus ele é um Deus de pavor. E o que vai acontecer? Em vez de ser amigo de Deus, eu vou ter medo de Deus. Então isso é consequência do pecado. O homem se esconde de Deus por medo de Deus. Ele não corre mais, como eu falei a parábola do filho pródigo. Ele não corre mais nos braços do pai, não, ele se distancia da fonte da alegria, porque o pecado causou isso. Então o homem foi jogado para fora do jardim, então não existe mais aquela harmonia. Agora ele vai viver uma tristeza profunda que é consequência do pecado. Eu queria ver com vocês do capítulo 10, Lucas, versículo 30. Jesus ele vai contar uma parábola que revela o que aconteceu com o homem depois do pecado. Então Lucas capítulo 10, versículo 30. Então o livro de São Lucas, o Evangelho de São Lucas é fácil de encontrar. Está entre Gênesis e o Apocalipse, então está aí dentro. Então capítulo 10, versículo 30. Depois de Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Jesus lhe disse: escute, o homem descia de Jerusalém para Jericó, deu de cara com assaltantes, que lhe tiraram a roupa, o cobriram de golpes e foram embora, deixando sempre morto. Guarda essa palavra. É semi-morto que está na Bíblia? Meio morto, quase morto na CNBB. E a minha Bíblia é a Bíblia do Peregrino, uma outra tradução. Coincidiu que descia por esse caminho um sacerdote, uma autoridade religiosa na época. Ao vê-lo, passou longe. O mesmo fez um levita. Chegou ao lugar, viu e passou longe. Um samaritano, que era considerado infiel, que ia de viagem, a viagem também, graças a essa palavra, chegou onde estava, viu e se compadeceu. O que está escrito na sua Bíblia? Compadeceu também? Com compaixão. Então, amor, compaixão, amor das entranhas. Não é só um amor fraco, mas um amor profundo. Pôs azeite e vinho nas feridas e as atou. A seguir montou em sua calvadura e conduziu a uma pousada e cuidou dele. No dia seguinte,
tirou 2 denários, deu-os ao dono da pousada e lhe recomendou: cuida dele, e o que gastares, eu te pagarei na volta. Amém? Então Jesus está querendo revelar que o amor ao próximo é importante. O próximo aqui foi o samaritano. Mas essa parábola revela o que aconteceu com o homem e com a mulher depois do pecado. O homem e a mulher foram assaltados pelo demônio. Assaltados de quê? Da sua dignidade, da sua comunhão profunda que ele tinha com Deus. Então, foi assaltado. Tiraram as roupas. O que é a roupa? O ser humano não está mais vestido da graça de Deus. E diz o texto que foi deixado quase morto. Ou seja, não tem mais vida, não consegue mais andar, não consegue mais caminhar sozinho, não consegue mais amar a Deus como fazia antes, de modo tão simples. Então tudo vai ser pesado para o homem. Um exemplo: se tiver a missa e um filme, a missa 1 hora, qual é o seu filme preferido? O que é mais gostoso? É estar na missa ou assistir um filme no cinema? O mais gostoso talvez seja o cinema. Gostoso, falando gostoso, né? Mas o melhor é ir à missa, mesmo que eu não tenha tanto conforto assim. E por que se tornou pesado rezar? Porque eu estou sem morto. Eu não tenho mais tanta vida. Eu não tenho mais, em francês fala elan. Elan, então, eu não tenho mais essa energia. Eu sou semi-morto. Eu fui assaltado. Eu estou jogado por terra. Eu não consigo. Mesmo que eu faça esforço, eu não consigo. Tem muita gente que fala assim: padre, muito jovens, padre, eu não consigo viver a castidade. Eu faço de tudo, mas não consigo. Aí eu falo: é verdade, do jeito que você está se alimentando de quê? Assistindo que tipo de filme? Que tipo de leitura? Como é que é esse namoro? Ou seja, eu vou alimentando minha fantasia a tal ponto que minha vontade enfraquecida não consegue vencer a minha fantasia. Então é fato, é óbvio, eu não vou conseguir viver a castidade do meu namoro. Padre, não consigo rezar, não faço. Quando fala de